Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho que está esboçando o aumento nos preços. Vamos falar também das condições climáticas, mais precisamente das irregularidades das chuvas no Brasil. Eu vou comentar da expansão do setor agropecuário produtivo brasileiro e vamos falar do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. E vou conversar também com Alex Becker. Ele é coordenador de pesquisa da Terraplante e é especialista em solos. E nós vamos comentar de um tema importante. Queimadas e enchentes, cresce demanda por fertilizantes organominerais no cultivo da soja. E você vai ficar por dentro da produção do mercado de tilápia que está em franco crescimento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho que está esboçando aumento nos preços. Segundo dados do Boletim Informativo do CPEA, os preços do milho seguem registrando alta. O indicador Exalc BMF-Bovespa, lá de Campinas, no estado de São Paulo, está próximo a alcançar R$ 70 por saca de 60 quilos, valor que não é visto desde 9 de janeiro deste ano. E esse comportamento das cotações reforça a tendência de valorização no mercado interno, que é sustentada pela demanda consistente, quanto pela menor oferta momentânea. O milho tem se destacado como um dos produtos agrícolas de maior valorização em 2024. As altas são atribuídas à retração de vendedores e à necessidade de parte dos compradores em recompor os estoques. Ressaltam também que os aumentos de preços ocorrem mesmo diante do avanço da semeadura da safra de verão e de previsões indicando chuvas na maior parte das regiões produtoras. Ao mesmo tempo, compradores se veem pressionados a recompor esses estoques, temendo dificuldades futuras em caso de oscilações climáticas ou aumento dos preços. Mesmo com o avanço da semeadura da safra de verão e previsão de chuva abrangendo importantes regiões produtoras, a oferta limitada para negociação no curto prazo continua sustentando a alta nas cotações. Apesar das pressões de curto prazo, o mercado também considera as boas expectativas para a próxima safra. A Conab divulgou recentemente uma projeção de produção total de milho 2024-2025 de 119 milhões de toneladas. Esse volume, se confirmado, representará um crescimento de 3,5% em comparação à safra 23-24. A expansão é atribuída principalmente ao aumento da área plantada e à expectativa de maior produtividade, favorecida pela regularização das chuvas e pelo uso de tecnologias avançadas no campo. E agora vamos falar um pouquinho das condições climáticas, mais precisamente das irregularidades das chuvas no Brasil. O alerta climático das safras em mercado destaca que as chuvas desta semana no país estarão mais concentradas nas regiões sudeste e centro-oeste, beneficiando o plantio da soja. O início da semana apresenta tempo aberto na região sul, mas existe previsão de precipitações em grande parte da região central e norte, afetando estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e partes também de São Paulo. No início da previsão, aponta chuvas para as regiões centrais e norte, incluindo Amazonas, Acre, Roraima, Mato Grosso, Pará e Tocantins, enquanto Maranhão e Piauí devem apresentar condições mais secas. Na última quarta-feira, dia 23, uma nova frente fria avançará pelo sul, trazendo chuvas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
além de afetar partes do Sudeste e também do Centro-Oeste, apesar de os volumes de chuvas esperados serem regulares. A distribuição pode ser irregular, com regiões como a região norte lá do Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia, mantendo tempo seco ao longo da semana. Na faixa central do Brasil, as chuvas são importantes para o plantio do grão, mas podem causar interrupções na colheita de cana. Na última sexta-feira, dia 26, a região sul deve retornar a uma condição climática firme, facilitando a colheita do trigo e o plantio do arroz e também da soja. Além disso, existe previsão de chuvas regulares e irregulares no Mato Piba na virada do mês. Modelos meteorológicos indicam um retorno das chuvas entre os dias 29 e 30, embora de forma irregular. O modelo europeu sugere condições mais abertas no país nos próximos 7 a 10 dias, com temperaturas possivelmente elevadas. E agora vamos falar um pouquinho da expansão do setor agropecuário produtivo brasileiro. Segundo o pesquisador da Embrapa, Décio Luiz Gazzoni, ele é engenheiro agrônomo e, como eu falei, pesquisador da Embrapa, ele aponta que o agronegócio foi crucial para a economia brasileira, principalmente em período de baixo crescimento. Entre 2013 e 2022, enquanto o PIB brasileiro cresceu em média 0,4% ao ano, o setor agrícola registrou um salto significativo, passando de 166 milhões de toneladas de grãos em 2012 para 300 milhões de toneladas em 2024. Portanto, um aumento de 81%. Apesar desse crescimento, não houve um aumento correspondente no número de empregos, conforme uma análise que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas sobre o período 2016-2023. O estudo da FGV mostrou que o número de ocupados no agronegócio passou de 14 milhões para 13,7 milhões, representando uma queda de 3,9%. No setor agropecuário, houve uma perda de 889 mil postos de trabalho, com 583 mil na agricultura e 306 mil na pecuária. No entanto, a agroindústria teve crescimento de 331 mil vagas, impulsionado principalmente pelos setores de alimentos e bebidas. E esses dados indicam uma mudança estrutural no mercado de trabalho, com aumento de postos formais e redução dos informais, embora o número de empregos tenha diminuído. A qualidade das vagas melhorou. Houve um aumento de 6,8% nos empregos formais dentro das fazendas, enquanto os informais reduziram em 10,3%. A remuneração média também registrou alta, subindo 12,6% entre 2016 e 2023, superando o crescimento médio dos salários no Brasil, o que demonstra uma valorização e formalização do trabalho no campo. A agricultura 4.0, com automação e digitalização, tem impulsionado essa transformação, qualificando a mão de obra e elevando a produtividade. A tendência é que, no futuro, o setor siga criando empregos mais qualificados e bem remunerados, sustentando a sua competitividade mundial com práticas sustentáveis e alinhada aos princípios ESG. E agora vamos falar um pouquinho do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é o PRONARA. O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou que o governo federal está elaborando o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que visa reclassificar e proibir o uso de agrotóxicos altamente tóxicos aqui no Brasil.
O programa tem como objetivo substituir esses defensivos por bioinsumos, produtos de origem vegetal, animal ou microbiana, em parceria com a Embrapa, universidades e empresas do setor. A proposta do Pronara busca promover um modelo mais sustentável e seguro para o campo, alinhando-se a uma tendência global de redução de insumos químicos na agricultura. Segundo o ministro, o plano é mapear os agrotóxicos mais perigosos e promover a transição para alternativas menos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. No entanto, a Câmara dos Deputados já discute um projeto semelhante de autoria do deputado Zé Vitor, de Minas Gerais, que propõe a regulamentação do uso e produção de bioinsumos por meio do Programa Nacional de Bioinsumos. O deputado argumenta que, apesar dos benefícios dos bioinsumos, a falta de normas claras no Brasil impede que novos produtos sejam produzidos para melhorar o manejo agrícola. O deputado também ressaltou que a crescente pressão da Europa sobre o agronegócio brasileiro, especialmente em relação ao uso de defensivos agrícolas, pode impactar os mais pobres. Segundo ele, as restrições europeias resultam em lavouras menos produtivas, o que eleva o custo dos alimentos, afetando diretamente as populações de baixa renda. O deputado destacou ainda que cerca de 30% das lavouras em algumas regiões do Brasil já utilizam bioinsumos, demonstrando a responsabilidade e a modernidade do produtor brasileiro. O deputado defende que o uso de bioinsumos torna o controle de pragas e doenças mais eficiente, reduzindo custos e aumentando a produtividade no campo. E agora você vai ficar por dentro do mercado da tilápia, que está em franco crescimento. A piscicultura brasileira obteve uma grande conquista em 2024 ao alcançar a segunda posição entre os maiores exportadores de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos. Esse crescimento, respaldado por um aumento significativo nas vendas, resultou na exportação de 3.100 toneladas entre janeiro e setembro deste ano, abastecendo 24% do mercado americano. Esse avanço mostra a capacidade de adaptação e empreendedorismo das empresas brasileiras do setor, que expandiram suas exportações em 440% nos últimos 5 anos. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe-BR, a qualidade da tilápia brasileira é mundialmente reconhecida e a agilidade dos frigoríficos do Brasil permite que o filé fresco chegue aos Estados Unidos em até 48 horas após o processamento do peixe. Entretanto, uma barreira ainda impactava o desempenho do setor: a necessidade de emissão do certificado sanitário internacional para cada exportação. Em uma medida comemorada pela indústria, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com a Peixe-BR, e também o FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, anunciou o fim dessa exigência. E agora o filé fresco de tilápia poderá ser despachado imediatamente, sem a espera pela certificação, o que reduzirá o tempo de transporte e fortalecerá a competitividade no mercado americano. Para a presidência da Peixe-BR, a decisão fortalece ainda mais a piscicultura brasileira, melhorando a nossa capacidade de resposta ao mercado dos Estados Unidos. Estamos confiantes de que assumiremos a liderança nas exportações de filé fresco de tilápia em 2025. E depois do intervalo eu vou conversar com Alex Becker, que é coordenador de pesquisa da Terra Plant e também especialista em solos. E nós vamos comentar sobre um tema importante: após enchentes e queimadas, cresce a demanda por fertilizantes organominerais no cultivo da soja. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Alex Becker.
O Alex, ele é coordenador de pesquisa de uma empresa lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, da Terraplant. E ele também é especialista em solos. E nós vamos comentar sobre um tema muito importante. Após as enchentes e queimadas, né, no Brasil, cresce a demanda por fertilizantes organominerais no cultivo da soja. E a Terraplant é uma empresa especialista no desenvolvimento desses fertilizantes, vamos dizer assim, organominerais, e a Terraplant está projetando aí um crescimento nas suas vendas. Alex Becker, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer a gente estar conversando com os seus ouvintes e com os produtores rurais sobre agricultura e sobre fertilizantes. É verdade. Né? Principalmente agora que a gente precisa ter altas produtividades e baixar o custo de produção, né? Porque as margens estão curtas, nós já temos aí problemas com condições climáticas, então tem que trabalhar muito bem focado, bem objetivo, né? Porque senão dá algum problema. Alex, me fala assim, rapidinho, o que é a Terraplant, aonde que ela está localizada e o que ela faz? Perfeito, Antônio. A Terraplant é uma empresa que está no segmento dos fertilizantes, né, há mais de 23 anos no mercado. Estamos sediados em Chapecó, Santa Catarina, onde a gente produz fertilizantes orgânicos e organominerais e atendemos daqui do sudeste do Brasil até o sul do Brasil, diferentes tipos de cultivo, em diferentes tipos de solo, com diferentes formulações, posicionando a melhor formulação para cada cultura, Antônio. Hoje até nós estávamos conversando nos bastidores e falando que os produtos, vamos dizer assim, biológicos, de maneira geral, estão numa estrada sem volta. Entrou no mercado e não para mais, agora é só crescer. E existe, inclusive, nós demos uma informação agora, que o próprio governo federal ele está tentando barrar produtos que não são biológicos e manter a entrada dos biológicos como defensivos agrícolas biológicos, né? Então eu tenho certeza absoluta que essa área aqui é uma área de franco crescimento. Esses produtos da Terraplant são produzidos de que forma? O que é utilizado para vocês produzirem esses produtos orgânicos e organominerais? Perfeito. Por nós estar sediado, Antônio, em Chapecó, Santa Catarina, que é um berço produtivo de aves, a nossa matéria orgânica é exclusivamente cama de aves. Então é dali que vem o nosso fertilizante. E o nosso diferencial está ali, porque aqui a gente consegue entregar 13 nutrientes para as plantas através de um processo de estabilização, que a gente composta esse produto lá. Então a gente transforma um resíduo em um fertilizante de alta performance, que vai vir de encontro a isso. Com os biológicos, vamos estar condicionando esses solos, levando alimento para os micro-organismos, melhorando a fertilidade desses solos. Quer dizer, quando a gente fala em melhorar a fertilidade, a gente tem que entender também que o excesso de uso de fertilizantes convencionais, tradicionais, faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, num longo prazo, um desgaste dos solos. E esses produtos vêm justamente fazer o contrário. Quer dizer, eles vêm reformular, reestruturar, química, física e biologicamente falando, a estrutura do solo, né? Perfeito, Antônio. É isso que a gente tem trazido para o mercado. É um produto único, exclusivo, nosso, por essa composição, exclusivamente cama de aves. Nós temos uma tecnologia exclusiva nossa, que a gente garante essa qualidade desse produto, e a gente consegue agregar isso para os produtores. E a gente vem melhorando essa questão de fertilidade do solo. Por quê? A gente está trabalhando um fertilizante de forma mais racional, menos mineralista, que eu gosto de falar, colocando a quantidade necessária para o produtor produzir. Porque os nossos fertilizantes, por exemplo, eles não agridem tanto o solo, por exemplo, a questão de pH de solo. Nosso pH do fertilizante já está mais estabilizado, nós corrigimos esse pH, melhoramos a disponibilidade desses nutrientes. Consequentemente, a planta consegue captar mais nutrientes e produzir mais. E micro-organismo se alimenta de material orgânico. Nós estamos colocando material orgânico, carbono orgânico para ele se alimentar. Com isso, eles promovem uma maior vida no solo e uma maior sanidade de planta, uma maior fertilidade do solo e, consequentemente, produtividade e qualidade dos produtos, né, Antônio? Alex, fazendo um paralelo entre um produto orgânico, um organomineral, por exemplo, entre o produto de vocês
e um fertilizante convencional, vamos dizer assim. Em relação primeiro a preço, existe assim mais ou menos uma balança? Está tudo mais ou menos dentro do mesmo parâmetro financeiro? E em termos de produção e produtividade, como é que fica? Eles ficam muito semelhantes, né, Antônio, em questão de preço com os fertilizantes químicos convencionais. Mas o que a gente tem mostrado é a questão de valor dentro do fertilizante. Por exemplo, se a gente pegar um fertilizante químico tradicional, normalmente ele leva 3, 4 até 5 nutrientes. O que a gente conhece muito de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. O nosso fertilizante a gente vai levar 13 nutrientes. A planta precisa de 16 nutrientes. Então é um fertilizante completo e vai entregar uma nutrição completa e balanceada. Sem contar que nós vamos melhorar a fertilidade do solo, colocando matéria orgânica no solo, corrigindo o pH de solo e disponibilizando mais nutrientes. E isso faz com que, ao longo do tempo, cultivos sucessivos com organomineral, a gente melhora essa fertilidade, produtividade e também qualidade. A gente tem visto muito que a gente tem melhor qualidade em algumas culturas, além de produtividade, né? Agora, de maneira geral, empiricamente falando, a gente percebe que quando a gente, principalmente numa hortaliça, quando a gente coloca aí o esterco do gado, por exemplo, você faz um composto e planta a hortaliça, a gente percebe que dá uma planta, parece que mais vigorosa, né? Acontece isso também no organomineral? Acontece isso mesmo, e eu gosto de comparar. O organomineral ele é um produto que vai nutrir a planta de forma mais gradual e balanceada. Então vai dar uma maior qualidade, uma maior produtividade. Eu gosto muito de comparar, Antônio, com moranguinho. Todo mundo come morango. Comparado ao morango que é produzido muitas vezes no floating, numa água, comparado com aquele morango que é produzido no solo, esse do solo vai ter mais sabor comparado com o outro. E isso, os fertilizantes organominerais comparados com os fertilizantes químicos, vai trazer isso para as plantas. Uma maior nutrição, uma maior qualidade também. E se for frutíferas, hortaliças, uma melhor qualidade de sabor, textura e cor também. Então a gente agrega também em qualidade final de produto, né? Bom, eu posso, durante um plantio, eu vou fazer uma análise de solo, vou ver o que está precisando e tal. Nesse caso, no produto de vocês da Terra Plante, tudo aquilo que o solo está precisando naquele momento, baseado em análise de solo, o produto de vocês supre todas as necessidades daquela análise. Supre todas as necessidades, por isso que é algo que a gente tem recomendado muito, para que os produtores façam análise de solo e a gente recomende a melhor formulação para ele, para a gente não estar gastando dinheiro, e sim colocando um insumo que vai ter retorno. Isso a gente tem feito muito, principalmente nas regiões onde eu atendo, principalmente do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eu recomendo a melhor formulação. E te trago um dado, Antônio, 96% das amostras de solo, da análise de solo, estão abaixo de 3% de teor de matéria orgânica no solo. E o ideal é 5%. Isso seria um solo bem fértil, bastante nutritivo. Isso a gente tem tentado melhorar ao longo do tempo através de uma recomendação assertiva para o produtor, para ele que gaste menos e produza mais. Existe alguma viabilidade de fazer uma composição ou não há necessidade de um produto orgânico ou organomineral junto com um produto convencional? Mistura. A gente mistura, né? A gente utiliza os fertilizantes químicos convencionais para elevar os teores de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Para elevar níveis porque a planta precisa desses nutrientes em quilogramas, né? Então a gente utiliza eles, por isso que é organomineral. E até aproveitando, Antônio, se o senhor me permite, nós lançamos um organomineral 3 em 1 no Brasil, que vem para, além de entregar essa nutrição completa para a planta, corrigir o pH de solo, para nós aumentarmos a disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Entendi. Poxa, muito bom. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo, basta você entrar no Google e escrever Terra Plante. Quer dizer, não tem o E no final, é o T mudo, Terra Plante. Coloca Terra Plante que você vai cair no site dessa empresa e você vai ter uma ideia desses produtos, tanto orgânicos quanto organominerais. E pode ter certeza absoluta, isso daqui é o futuro da agricultura brasileira. Alex Becker, coordenador de pesquisa da Terra Plante, especialista em solos, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui, uma conversa boa, tranquila, e até a próxima. Muito obrigado, Antônio, é sempre uma satisfação, espero voltar mais vezes. Obrigado. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás.
mas só pode ser vivida olhando para frente. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo.